Boa noite, amados irmãos e amigos. Desejamos aos queridos a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos lendo a palavra de Deus para uma breve meditação no Evangelho de João, capítulo 9, o versículo 11. Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Que Deus esteja abençoando a leitura desta palavra em nossos corações. Este versículo faz parte da história do milagre que Jesus realizou na vida do cego de nascença. Este milagre feito por nosso Senhor Jesus Cristo causou uma grande polêmica por parte dos fariseus, que condenaram ao Senhor Jesus Cristo porque havia feito lodo e era o dia de sábado. São incontáveis, meus queridos, os volumes que já foram escritos e ainda se escrevem nestes 2000 anos de história da Igreja e seu fundador Jesus Cristo. Alguns denigrindo a imagem bendita, a pessoa bendita do Senhor Jesus. No entanto, a Bíblia Sagrada continua sendo o livro mais lido e mais vendido no mundo. O homem chamado Jesus é o tema para a nossa meditação. Sua formação. Jesus não possuía formação acadêmica, não foi discípulo dos doutores da lei da sua época. Também não foi discípulo dos grandes filósofos do seu tempo. Também não foi cientista político. Mas aos 12 anos, Jesus já era admirado pelos doutores da lei, quando se reuniram e encontraram Jesus no templo em Jerusalém e conversando com os doutores da lei, estes admiravam a sua sabedoria. Em João capítulo 7, versículo 15, a Bíblia diz que as multidões se admiravam da sua doutrina. E lá em Mateus 7, no versículo 28 e 29, a Bíblia diz: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. João apóstolo apresentou Jesus como o Verbo de Deus, ou seja, a palavra que se humanizou. João também apresentou Jesus como o autor da criação, como a luz do mundo, como o pão que desceu do céu, como a porta, o caminho, a verdade e a vida que nos conduz a Deus. O nome de Jesus é o tema central, não apenas seu nome, mas especialmente toda a sua pessoa. É o tema central da Bíblia Sagrada e da história. Dizem os estudiosos, Jesus é o esperado das nações. Em Mateus 8, versículo 27, seus discípulos perguntaram: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O homem chamado Jesus
tem poder para perdoar pecados. Em Lucas capítulo 5, encontramos a história quando o Senhor Jesus Cristo curou o paralítico de Cafarnaum. Antes da cura, do grande milagre, Jesus disse ao paralítico: perdoados são os teus pecados. E os escribas e os fariseus ali presentes reprovaram o Senhor Jesus Cristo, dizendo que somente Deus pode perdoar pecados. O Senhor Jesus Cristo disse: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. O anjo Gabriel, quando anunciou o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo a Maria, ele disse: e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O homem chamado Jesus recebeu de Deus o Pai toda a autoridade, todo o poder. Em Mateus 28, no versículo 18, o Senhor Jesus ressuscitado declarou aos seus apóstolos: todo o poder, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus é por excelência o homem Deus e o Deus homem. Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, ele disse: porque há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus possuía e viveu entre nós, manifestando a sua natureza divina e a sua natureza humana. Deus o constituiu como juiz dos vivos e dos mortos. O apóstolo Pedro, quando foi evangelizar Cornélio, o homem, o centurião de Cesareia, ele disse que Deus constituiu a Jesus Cristo como juiz dos vivos e dos mortos. Paulo traz esta mesma palavra para seu discípulo Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Aprendemos um pouquinho a respeito do homem chamado Jesus. Jesus que encarnou-se, Jesus que tornou-se ser humano, o Jesus que ensinou, o Jesus que curou, o Jesus que libertou, o Jesus que perdoou, o Jesus que morreu crucificado, Jesus ressuscitou, venceu a morte e voltou para o céu e mandou o Espírito Santo para ser o nosso Consolador e o continuador do seu trabalho, do seu reino na terra, através da Igreja. Concluindo esta meditação, o homem chamado Jesus continua vivo e ativo, dirigindo o seu reino, dominando os nossos corações através da presença do seu Santo Espírito. Ele é constituído por Deus como único e todo suficiente Salvador,
para todo aquele que crer. Jesus Cristo, conversando com a irmã de Lázaro, disse a Marta: se creres, verás a glória de Deus. Prezado irmão, amado ouvinte, fica aqui esta palavra de estímulo, esta palavra de encorajamento, esta palavra de esclarecimento. O homem chamado Jesus Cristo, ele é o Deus humanizado que viveu entre nós. Ele é o Emanuel, citado por Isaías, que significa Deus conosco. Creia nele de todo o seu coração, entregue a ele a sua vida, receba dele o perdão dos seus pecados e você passará a ter a vida eterna. Você tornar-se-á um filho de Deus com direito à herança dos céus. João também registra esta palavra, dizendo que Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Receba Jesus hoje, neste momento, agora, em seu coração. Torne-se um filho de Deus, repito, com direito à herança dos céus, à vida eterna. Que Deus continue abençoando a sua vida e te dando tempo. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, não entregou ainda a sua vida a Jesus Cristo, a nossa oração é que Deus te dê vida para que isto aconteça. E se você já entregou sua vida a Jesus, é um seguidor fiel de Jesus Cristo, a nossa oração é que Deus continue nos dando vida para que nós possamos continuar promovendo o seu reino na face da terra. Que Deus, pois, nos abençoe e dê para cada um de nós a sua paz. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, nós te glorificamos, porque o Senhor é bom. Obrigado porque Jesus veio ao mundo. No texto lido, nós entendemos que o cego foi curado, recebeu um grande milagre, seus olhos foram abertos. Tudo por causa de um homem chamado Jesus, um homem especial, um homem que veio do céu e que voltou para o céu. Deus, nós te damos graças por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador eterno. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Meus amados, nós desejamos a todos uma semana abençoada de muito sucesso, paz no coração, harmonia na família e muita prosperidade e saúde. Que Deus nos dê a sua bendita paz. Amém. Seu poder e a paz em
Deus.